Olá! Quem vos fala é Larissa Maciel e hoje vou falar um pouco mais sobre vínculos afetivos, ou seja, todas as suas relações, principalmente aquelas que você tem com pessoas, porque às vezes a gente pode ter com locais, né? Ou situações, estou presa em algum momento na minha vida. E aí, o que acontece? Eu não consigo ter discernimento. E sou terapeuta, também sou enfermeira e sempre trago aqui para vocês. Eu tô falando assim, gente, que falar e digitar aqui, o tic-tac às vezes dá tilt, sabe? Então, enquanto vai entrando as pessoas, vou fazer aqui o meu compartilhamento generoso, trazendo mais gente para essa live. O que são vínculos que drenam? O que você acha que são vínculos que drenam? Será que são só pessoas? Ou são conexões? Ou de onde que ele vem? É da sua família? É do seu trabalho? Aonde é que começou esses vínculos serem drenados? O que você acha que pode ser? Então, o tema de hoje é esse. Não estou avisando pra ninguém que estou começando uma live. Sou assim, deu vontade? Fiz. Até amanhã eu vou estar fazendo todo dia. É para ser rápido, vou tentar ser sucinta hoje. E o que eu gostaria de falar é, como que eu identifico quem está drenando a minha energia? Quem está me deixando exausto? Quais são os sinais? Como é que eu faço? Constatei. Como que eu constatei? Foi a partir de um diálogo? Foi a partir de situações? Tudo isso a gente vai falar agora. Então, os vínculos que drenam a nossa energia podem ser de relações, ou seja, de uma pessoa com outra. Pode ser de conexões, por exemplo, uma rede, um grupo de WhatsApp, por exemplo. Ou pode ser laços emocionais, que esse nos prende ainda mais a pessoas, situações e ambientes. Tem algum ambiente, quando você chega, eu sou uma esponja, eu tenho que me proteger antes sempre de certos lugares, porque eu acabo sendo, o meu Wi-Fi capta muita coisa, né? Quando entra em campo, quem trabalha com terapias energéticas, ela acaba captando muita coisa. Então, quando você chega no ambiente ou entra em contato com a pessoa, você pode se sentir cansado, desmotivado, se sente até sobrecarregado ou até emocionalmente abalado por conta dessa pessoa, dessa situação ou deste lugar. Então, estar vinculado e estar drenado, a gente pode chamar de vampiros energéticos. São aquelas pessoas que secam a pimenteira. Já teve alguém que seca a pimenteira? Uma pessoa, uma vez, quando eu morava no interior, minha mãe falava que toda vez que essa pessoa ia lá em casa, o bolo dela não crescia. Você acha que isso é verdade? Realmente não crescia, tá, gente? As claras em neve virava água. Tem pessoas que são energeticamente muito carregadas. Por quê? Porque a energia que ela emana é uma energia mais negativa. Não que ela seja ruim só, né? Porque alguns são ruins, mas é porque a energia dela é muito carregada, muito pessimista. Então ela acaba drenando a energia dos outros. Mas ela pode drenar a partir de quê? Padrões repetitivos de comportamento, de fofoca, né? Aquelas pessoas que adoram falar da vida dos outros, aquelas pessoas que vão para papéis de salvadores, né? Eu tenho que salvar todo mundo, geralmente, e já fui drenada muitas vezes. Pessoas que são vítimas, né? Ela é vítima de tudo, tudo acontece com ela, a doença dela é pior, tudo nela é mais pesado. Tem a ver com essas pessoas que drenam energia. E também aqueles que se sentem culpados. Sabe aquela pessoa que fez uma coisa e agora na vida dela ela tá sempre se sentindo culpada? Então, tem a ver com isso. Como reconhecer que esse vínculo está drenando a sua energia? Como que eu vou reconhecer? Você tem que observar os seus sinais emocionais, físicos e comportamentos. Como que? Primeiro, sensação de exaustão. Eu fiquei com exaustão depois de encontrar com essa pessoa. Ou seja, eu fiquei mais cansado do que antes. Eu cheguei de um jeito e depois que eu tava com essa pessoa, eu me senti como se eu estivesse murchando, sabe? Uma flor sem água, é mais ou menos isso. Uma planta sem água, se sente
sugada. Esse é um sinal claro que essa pessoa, e às vezes, gente, ela não é ruim. É porque a energia dela mesmo, para com ela, está totalmente na negatividade. Então, segundo, ansiedade ou tensão antecipatória. O que é isso? É quando, antes de encontrar a pessoa, você se sente muito, muito ansioso. Não, e não é aquela ansiedade assim de o frisson que a gente tem quando tá namorando, que aquela paixão, aquelas coisas, não é essa. É quando vai falar com a pessoa, tipo, já vem ela reclamar, já vem ela criticar, já vem ela se fazer de vítima, já vem ela julgar, sabe? É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Culpa frequente. Quando você nunca faz o suficiente. Isso vai muito de mamãe e papai, né? Você acha sempre que está em dívida, sempre que você faz, e isso tem a ver com comparações que eu vou falar daqui a pouco com os irmãos. É como se você estivesse devendo sempre para sua família provar que você tem valor. Já se sentiu assim? A necessidade de provar o seu valor para principalmente os familiares ou até no trabalho, né? E é essa pessoa que quando você conversa você se sente drenada. Outra forma de reconhecer, quando você tem dificuldade de falar não, você tem tanto medo de desagradar que você se sente responsável pelo bem-estar daquela pessoa, né? Daquela pessoa que te drena a energia. Então, se ela te pede e você tá ocupado, tá fazendo uma coisa, você não sabe falar não. Isso de alguma forma drena a sua energia. Outra forma, autoestima abalada. O que é isso? Você começa a duvidar do seu valor. De tanto ser comparado, de tanto ser menosprezado, de tanto ser inferiorizado, você realmente começa a se sentir diminuído, principalmente na presença dessa pessoa. Geralmente são os pais ou o gerente da empresa que você trabalha. Outra forma de identificar, a sensação de obrigação. Você fica nesse vínculo, né, dessa relação, por quê? Você acha que tem compromisso, por exemplo, financeiro. Se eu não trabalhar aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro? Então eu tenho que aguentar essa pessoa. Lealdade, que tem muito a ver com os pais. Medo ou até pena. Quem nunca ficou em relacionamentos aonde tinha muito pena dessa pessoa, porque ela fez tanto por mim. Hoje ela não consegue ficar de jeito nenhum sem a minha pessoa. E aí você acaba fazendo tudo para proporcionar o bem dessa pessoa, ou para agradar essa pessoa, ou porque você é grato ou respeita essa pessoa, e aí você se sente com obrigação. Sentindo com obrigação, essa relação, ela não é fluida, vamos dizer assim, positiva, ela é pesada, né? E quais são os vínculos que mais drenam energia? Número 1, família, não é verdade? Quem nunca se sentiu esgotado emocionalmente pela cobrança, pela rigidez ou até pela indiferença e o distanciamento dos pais? E pais que são controladores ou dependentes emocionalmente, né? Aquela mãe que é doente, aquela mãe que o pai abandonou e ela coloca você, filha ou filho, como responsável, porque se não fosse você tivesse nascido, se não tivesse com você eu estaria em outra situação. E essa dependência emocional gera em você uma drenagem, né? Mesmo tendo amor, mesmo tendo cobrança, mesmo tendo rigidez. Irmãos competitivos, eu nunca tive, gente, graças a Deus. Ou irmãos que são muito julgadores. Você tem irmão que julga tudo que você faz, só ele é melhor. Só as coisas que ele faz. Porque você sempre errou, porque você sempre erra. Você tem esse irmão que drena a sua energia com a negatividade. Na verdade, o julgar dele é essa verdade. Laços que têm lealdade tóxica, aonde você se sente obrigada a corresponder às expectativas, né? Tanto financeiramente, muitas vezes, mas emocionalmente. Por exemplo, você tá numa relação que você se tornou mais mãe do seu esposo do que a relação em si. E aí você fica nessa relação porque sem você ele não dá conta de fazer, sem você ele não tem proatividade, sem você ele não tem responsabilidade, sem você é como se você fosse o sol e ele fosse a lua, né? Só na sombra. E aí você fica sendo drenada e não percebe. Vai dormir,
com a pessoa, né? No mesmo lugar. E aí é que drena mesmo durante o sono. Relacionamentos amorosos também trazem, né? Porque eu tava falando ali de família. Mas, colocando essa lealdade tóxica também a respeito da mãe e do pai que deposita no filho, ele é o meu príncipe, é a minha princesa. Coloca no filho a responsabilidade, às vezes, que é do esposo, que está presente ou que já saiu dessa família, né? Separações onde a criança acaba ocupando a cadeira desse pai. Que pai? Esse que saiu, esse que são ausentes. Aí a figura masculina ficou nesse menino ou menina, tá? Tem meninas também que assumem essa responsabilidade de ser, vamos dizer, energeticamente, o marido da mãe, né? E isso é muito pesado para a criança. Agora vamos para relacionamento amoroso. Quando o outro é manipulador ou dependente, como eu já falei, ciumento ou abusivo, você não tem vez, você não tem voz, você não tem preferência. Ele te separa dos seus amigos, ele te separa dos seus gostos, ele te separa dos seus hobbies, ele te separa da sua família, porque tem que ser com a família dela ou dele, né? Relações codependentes, aonde um anula o outro. O que é anulado é óbvio que ele vai ficar drenado. Ou até amizades, amigos que só procuram por você quando precisa de dinheiro, por exemplo, quando precisa de você para resolver um BO dele, é um tipo de drenagem. Relações de amizade, onde você chega, ele só critica, é fofoca constante, não tem apoio genuíno, é só aquela para... Você vai ali para desabafar, para ver se tem um conselho e a pessoa te criva de... Por que você não falou isso para fulano? Por que você não fez isso? Ou, você sabe, principalmente vocês que são enfermeiras, né? Quando tem a fofoca no hospital, aí passa para um, passa para outro. Isso acaba drenando energia. E no trabalho, chefes ou até colegas que exploram você. Você é muito boa, tem a síndrome da salvadora, aí tudo é você que faz. Tem final de semana, de hora, essa é você que acaba fazendo. Ambientes, né, onde tem muita rixa, onde tem muita anulação de algumas pessoas em prol de outras, ou aquela briga entre superior e inferior, sabe? Aonde gera uma competição, mas não uma competição proativa, uma competição de desmerecimento, de inferioridade. Ganha quem pode mais, quem manda mais, quem é mais esperto. Já trabalhou num lugar desse? Então, por que então que nós nos deixamos ser drenados? Já parou pra perguntar? Mas realmente eu sou drenada e por que eu deixo de ser drenada? Por que eu me envolvo, eu não presto atenção, eu não me blindo com essa pessoa? Porque ela tem raiz muito profunda. E essa raiz vem de feridas emocionais da infância, de padrões inconscientes de seu comportamento que você vem aprendendo desde quando você era pequeno. Como que motivos são esses emocionais? Medo de ser abandonado. Você aceita tudo para não perder essa outra pessoa. Viu? Viu como o negócio é mais embaixo do que você imaginava? Busca de ser aprovado, se sacrifica, né? Você faz tudo pro outro para ser aceita ou aceito, ou ser amado, ou ser amada. Então vale, porque no final das contas eu vou ter a recompensa, que eu vou ser aceito, vou pertencer, vou ser amado, vou ser amada. Crenças de desvalor. Você sente que tem que provar o seu valor o tempo inteiro. Então, se eu tenho que provar meu valor, vale isso, não é verdade? Só que não. Culpa internalizado. O que é isso? Acredita que quando você é muito egoísta e prioriza você e não o outro, fazer pro outro, agradar o outro, resolver os BO do outro, é uma culpa lá dentro, só que você não assimila isso, né? Por conta dessas feridas emocionais. E por último, vínculos de lealdade familiar. Essa quase todo mundo tem. Porque você acaba reproduzindo padrões disfuncionais. Por quê? Porque
Porque sempre foi assim. Você aprendeu sobre dinheiro, você aprendeu sobre relações, você aprendeu sobre autocuidados, você aprendeu sobre ter sonhos com a sua família. Então é óbvio que o padrão deles, o que a sua mãe, o seu pai, os seus cuidadores tiveram, é o que você vai seguir. Só que isso é uma meia verdade, porque é a verdade deles. Você pode construir outra. E aí vamos às dicas, né, terapêuticas ou de prevenção. Bom, a psicoterapia, né, ou seja, fazer com psicólogo, com terapeuta, para identificar esses padrões emocionais que estão inconscientes e ressignificá-los é uma opção. Constelação familiar, porque lá, e é excelente, gente, eu amo constelação. Eu já fiz muitas constelações que foram reveladoras para mim e para os clientes, aonde eu via lealdade oculta. Eu sempre falo que eu tinha uma lealdade oculta com a minha bisavó sem conhecê-la e fiz padrões iguais, repeti padrões iguais. Terapias corporais e energéticas como o quê? Reiki, bioenergética, Theta Healing, que é ótimo também, né? Quem gosta de Theta Healing, eu sou uma dessas, né? Que uso o Theta Healing para limpar o quê? As cargas acumuladas. Mas eu não tenho condições, Larissa. O que eu faço? Banhos. Banhos de sal grosso, de ervas como arruda, alecrim, lavanda são excelentes para tirar essa energia que está acumulada, porque a gente guarda essa energia. Meditações que são guiadas para sua proteção energética. E você conseguir, a partir da meditação, fazer uma visualização de um campo de luz ao seu redor. É como se você criasse uma grande bolha de luz afastando isso. O que você pode fazer também? Exercício de autoescutar. Ou seja, eu vou ouvir o que eu tô falando. Como que? Você vai fazer uma pergunta e vai responder. Como eu me sinto depois de estar com essa pessoa? Estou tentando com essa pessoa ser amado ou respeitado? Esse vínculo me nutre ou me esgota? Respondendo isso, você vai clarificar, trazer clareza dessa relação. Aprender a dizer não com compaixão. Dizer não é um ato de amor próprio e não é egoísmo. Comece com pequenas situações. Delimitando, colocando o seu espaço, indo para, às vezes, lugares que você não queria, sabe? Tipo, você queria ir para algum lugar no final de semana, sua mãe liga e fala que vai ter um almoço. Você quer ir para esse lugar, mas acaba cedendo, indo e ficando lá com desagrado, né? Porque você queria ir para outro lugar, sabendo, mãe, dessa vez não. Semana que vem eu vou ir, mas ou domingo eu vou ir, mas sábado eu vou para algum lugar, entendeu? O que você pode também fazer? Oi, boa tarde, Edilene. Um beijo, minha querida. Então, eu estou falando, Edilene, aqui, já tá quase no finalzinho da live, depois você volta, sobre as pessoas que te drenam energia, como reconhecer, o que você fazer, né? Por que você se deixa drenar energia? Agora eu já estou na fase final falando do tratamento, minha linda, que é o quê? Fortalecimento da sua autoestima. Com o quê? Você vai escrever afirmações positivas a seu respeito. Eu me respeito, eu me amo, eu sou valorosa, trazendo isso tudo para você, para que você entenda que você precisa se cuidar. Fazendo descanso, fazendo lazer, promovendo os seus prazeres, aquilo que você gosta, ou até ficando em silêncio, assistindo um bom filme. Promover a autoestima, você fazer por você, em vez de você depositar nos outros a necessidade deles fazerem por você. Isso é se valorizar, isso é se priorizar, isso é se amar. Delimitar o seu tempo, o espaço. Você vai colocar um tempo para, por exemplo, estar com essa pessoa. Hoje só posso conversar com você 20 minutos que eu vou sair. Nem que você minta. Para depois, para ir aos poucos desmamando dessa relação. Evite se envolver com os problemas dela. Aquilo que não é seu, porque você carrega isso para você energeticamente. Tanto é que quando você está no meio de fofoqueiras, não tem planta que fique, não tem uma arruda que fique ali, meu querido. Não tem condições de ficar perto de pessoas que são negativas demais.
E você também pode criar rituais de encerramento energético. Tive com essa pessoa, né? Essa pessoa tem uma interação difícil, ela é assim, não vai mudar, e, por exemplo, é alguém da sua família. Então, o que você pode fazer para encerrar energeticamente nessa relação? Olá, Marilena dos Santos, um beijo, sogra. Você tem que se reconectar consigo mesmo, o quê? Fazendo uma caminhada na natureza, fazendo uma respiração consciente. O que é respirar consciente? Porque se eu falar, eu estou aqui falando o tempo todo, né? Nós já temos aqui 20 minutos de live. Eu tô falando, eu não estou nem prestando atenção na minha respiração. O que é respirar conscientemente? Colocando atenção na minha inspiração e na minha expiração. Isso é uma respiração consciente. E colocar uma música, por exemplo, que eleva a sua vibração. Tem músicas, eu gosto muito de músicas gospel, de todas as religiões, porque elas alteram a minha frequência. Bom, o tema de hoje era para falar como que você percebe quando a relação é muito tóxica e ela te drena, e o que a gente chama de ser vampiro energético, aquelas pessoas que são tão negativas que quando elas chegam você se fica esgotada. Falei algumas coisas aqui a respeito e vou deixar uma mensagem para você. Você não é responsável por sustentar relações que te ferem. Fere o quê? Fere a sua paz, fere a sua tranquilidade, fere o seu alto amor, fere o seu respeito, para que você tenha que manter esse vínculo que não sustenta. Ah, mas ele é da minha família. Sim, você pode amá-los, mas você pode se proteger e delimitar o seu espaço. Delimitar o quanto você está disponível para essa relação, mesmo que ela seja familiar. Se for do trabalho, você pode delimitar, colocar limite nessa pessoa, para que essa pessoa entenda que, por mais que você esteja ali, você não precisa salvar, porque ela já é adulta. Você não precisa falar sim para tudo que ela fala. Você não precisa estar disponível a todo momento. Um beijo, Cíntia. Um beijo para você, minha querida. Manda um beijo para sua mãe, tia Marli. Um beijo. Então, o tema de hoje era só este. Um pouco longo. Assistam a live. Vocês que chegaram agora, assista desde o começo para você entender por que você se sente drenado em relação a algumas pessoas. Por que você permite que essas pessoas... Um beijo, lindona. Você permite que essas pessoas drenem a sua energia. É importante você criar escudos, mas não é escudos, né? De não ter contato com essa pessoa. É saber lidar com ela. E é esse o tema de hoje. Eu me chamo Larissa, sou do canal Lara_Larissa 3033. Se você assim conhece, gostaria de pedir aos amigos aqui, compartilhem, tragam outras pessoas para seguir, né? Que agora o Instagram mudou, eu preciso ter tantos para conseguir continuar fazendo live e trazendo um pouquinho do que eu sei, um pouquinho das minhas curiosidades, um pouquinho dos meus estudos, porque eu adoro expandir a minha mente, eu adoro conhecer coisas novas e compartilhar com vocês aquilo que eu conheço, porque eu sei que o autoconhecimento liberta, trazendo clareza para os seus pensamentos, você vai trazer lucidez e clareza para as suas emoções, para que assim você amadureça emocionalmente. Sem amadurecimento emocional e sem clareza mental, você vive à mercê, né? Fica disponível para qualquer um roubar o que é mais precioso, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu autorrespeito, o seu auto-amor, a sua autovalorização. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Até amanhã! De novo, vou fazer mais uma live surpresa sem avisar ninguém. Compartilha, me ajuda a divulgar. Se você tem alguém que drena energia, até que ela tenha consciência de o quão poderosa é uma energia negativa, no sentido de não porque tem poder, mas porque você se deixa influenciar por essa energia. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um forte abraço.